Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus esteja realmente em nossos corações. Nós também agradecemos aos amigos da internet que estão no site para acompanhar-nos na palestra da tarde de hoje. E nós passamos aos avisos que nós já sabemos que nós temos reuniões, palestras todos os dias, exceto às sextas-feiras, que tem o trabalho de auxílio aos familiares que têm dependentes químicos. É só um trabalho, é um apoio, é um grupo de apoio. Na realidade, não se faz nenhum tratamento, não é? Mas é só uma conversa, é um trabalho com os familiares que também passam pela situação. Todo segundo sábado do mês, nós fazemos a entrega, a casa faz a entrega de 62 cestas básicas às famílias já cadastradas, e a partir de abril, a casa passará a atender 70 famílias. Por isso que nós precisamos da colaboração de todos com 1 quilo de alimento não perecível, sempre para nós podermos auxiliar o maior número de pessoas. Todo sábado, a partir das 18 horas, sai um grupo daqui da casa para distribuição de lanches para pessoas que ficam ali nas imediações do metrô Carandiru. Então, se aqueles que quiserem participar também podem estar vindo, conversando, e existe todo um trabalho de preparação dos lanches aqui, antes. E depois saem todos aqui reunidos para fazer a entrega dos lanches. Certo? Então, nós vamos mais uma vez agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, por a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome de Deus. Né? E vamos então, neste momento, unindo os corações e elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecer e pedir ao nosso Mestre, pedir a Deus, nosso Pai, que esteja nos amparando. Nós agradecemos a esses amigos queridos da espiritualidade maior que recebeu cada um de nós com um abraço carinhoso, fraterno, ao entrarmos na casa. E desta forma, Senhor, nós vamos pedindo para que nós possamos ficar bem, ficar tranquilos, para o estudo de mais o tema desta tarde. Nós envolvemos com bastante carinho o Wagner, que fará a exposição da tarde. Ele vai falar sobre sempre equilíbrio, do livro da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, Atitudes Renovadas. Que ele seja bastante feliz. É isso aí. Pessoal, uma boa tarde. É com muita alegria que trazemos mais um tema e espero contagiá-los com o entusiasmo que nos é peculiar, que é o entusiasmo dessa casa, da espiritualidade que nos acompanha nesse momento para falarmos desse tema tão maravilhoso, né? Que é a busca de todo espírita, né? Você vai no centro espírita hoje, é muito legal. A pessoa quer se expressar, ela sempre está falando assim, estou equilibrado, estou equilibrado, estou em equilíbrio, estou em equilíbrio. E vai, né? Olá, tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Boa tarde, né? Aí encontra o dirigente, aí já encontrou o dirigente do trabalho, né? O espírita lá vai trabalhar, né? Vai encontrar o dirigente. Olá, dona fulana, tudo bem, né? Já vai, né? Mentalizando coisas boas, né? E vai tocando a vida. O grande feito são as questões da tolerância que nós temos que exercer contra as mazelas que os outros nos proporcionam, né? É a grande diferença disso.
Porque o que vai contar é o que você faz com a informação que chega até você. Né? E dentro de você tem a sua consciência. E dentro da tua consciência, o tema está nos abordando com muito carinho o que o teu olho analisa, o que você vê, o que o teu olho pensa quando você vê dificuldades. O que você está fazendo para se reformar? Porque é a mensagem que nos traz hoje, a subliminar do tema é esse. O que você faz com a informação que chega até você, as mazelas das vidas do próximo e as tuas próprias mazelas. O que te incomoda no próximo? O que você incomoda no próximo, que você também incomoda o outro. Né? Então, quando nós lermos aqui, daqui uns minutinhos, esta questão tão maravilhosamente psicografada pelo Divaldo, que trouxe pelo Espírito Joana de Ângeles, nos faz um convite maravilhoso a orar. Nos faz um convite maravilhoso de sim, acreditar que você é bom, acreditar que você está em busca de uma justiça e que esta justiça passe a ter um prisma, um ponto motivador, e que esse ponto motivador seja a tua alma, seja teu espírito, seja o teu ideal. Porque no fim, nos fringir dos ovos, né, falam assim, né, o que mais nos decepciona na vida é o outro. Mas por que decepcionou? Por quê? Você é infalível? Quando eu li o tema, eu pensei assim, não, cara, eu sou infalível. Porque se nós levarmos essa soberba de dizermos, essas máscaras que nós nos colocamos no ambiente de trabalho, no lar, na casa espírita, no trabalho voluntário, né? Vai chegar uma hora que você vai ser uma pessoa fadonha, uma pessoa medonha. Que ninguém aguenta uma pessoa assim, nem você mesmo se aguenta. Tem uma hora que você tem que ter uma válvula de escape, né? Então, quando nós tivermos esta válvula de escape, aí sim entra o remédio salutar, que é o tema de hoje, que é o equilíbrio, a busca sempre do equilíbrio. Né? O próprio livro já fala, atitudes renovadoras. Então, dentro desse preâmbulo, vou ler um pouquinho, vou contar uma história do Divaldo, espero emocioná-los, né? E após o Divaldo, vamos comentar um pouquinho, nós já vamos abrir para perguntas após a historinha do Divaldo. E aí, nós já abrimos para pergunta, vai ter aquele diálogo franco e amoroso como sempre. Então vamos lá. O tema está aqui, né? Deixa eu só marcar isso para eu não perder. Estudando o livro Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O capítulo abordado nesta tarde de sábado é o capítulo 26, e é sempre o equilíbrio. Nos expõe que o equilíbrio é a postura ideal de todas as circunstâncias da vida. Joana de Ângeles nos diz que, nas lutas e atribulações da existência terrestre, quase sempre induzem ao desencanto e à amargura. Porque se o ser humano sempre aguarda grandes e bons resultados de todas as tentativas realizadas. Fazendo uma pausa aqui. Vai ao encontro dessas frases que eu venho falando minutos antes, né? Quer dizer que a gente sempre está acessando uma série de informações nossas, praticamos isso, algumas atitudes não são legais, não caiu bem para nós. Poxa, pondera, pensa e mude. Não é? Poxa, alguém te maltratou. Ao invés de você que é fácil, né, isso, né? Alguém te fechou no trânsito, alguém não fez o que você quis, né? Lá na tua casa, não lavou a louça, problema lá com o teu filho, você fez uma correção, convidou a mudança dentro de casa. Porque eu estou falando moderadamente, mas dentro de casa é nossos maiores e melhores embates, né? Porque nós reencarnamos
aonde nos faz necessário. E muitos acham que foram para aquela família arrastado, né? Ou eu sou um espírito superior que reencarnou naquela família para corrigi-los. Olha, presume-se a soberba, né? Meu amigo, não cai nessa, que isso é fria, já tá batido isso aí, hein? Você exigiu, trabalhou arduamente 30, 40 anos no plano espiritual e pediu misericórdia, indulgência infinita para o Pai, para que você reencarne com os teus desafetos. Então é normal que você tenha um tempo de desajuste com eles. Principalmente se nas casas, nos lares, tiverem 3, 4 religiões, né? Que tem um que é espírita, o outro fala que é evangélico, o outro fala que é católico, o outro fala que é ateu, né? E o outro fala que é à toa. Aí você vai analisar o processo lá dentro, você percebe que o ateu tem uma postura de religiosidade tão grande, uma atenção, um carinho, uma postura de tolerância com o outro tão grande, que quando você desencarna, você vai se sentir humilhado. Você vai falar assim, vou para as regiões celestes do plano maior, né? Você acorda num umbralzão molhado, velho de guerra lá, né? Não é nem naquele umbralzinho seco lá do André Luiz, lá no filme, não. Aquilo lá não é pra qualquer um. Você vai acordar lá no lodão lá mesmo, né? Mas, brincadeiras à parte, todos nós sabemos aonde aperta o calo, não é? E tem até lembrei de um provérbio chinês que fala o seguinte, para você conhecer o monge, numa grande caminhada, coloque um grão de feijão no seu sapato. Porque conforme você vai caminhando, o grão de feijão vai, né, andando dentro do teu sapato. E é aquela pedrinha pequena, mas que está ali, te calçando, te lembrando. Não é? Não é o peso que você carrega nos ombros que diz quem você é, mas é a paciência do caminho para contigo mesmo e para com o próximo, que relata e testemunha as suas obras para o plano espiritual. Porque o que vai contar no final mesmo são a quantidade e a qualidade dos seus pensamentos. Por isso eu falei do brilho de um olhar. Porque nós que estamos e reencarnamos neste mundo de expiação e provas, ninguém pode corrompermos, a não ser se nós deixarmos, não é? Nós, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós percebemos o quê? O que vai contar é aquilo que você acredita para você aqui dentro. Porque é aqui dentro que vai produzir, vai materializar os teus sonhos, as tuas afeições. Tem um belo livro que chama O Segredo. O Segredo, a base dele, né? 90% do livro está em exatamente 6 parágrafos. Eu não vou contar todos, tá? Só vou contar um. O teu cérebro não registra a palavra não. Se você fica emitindo não, e ele não registra o não, mas ele registra, eu não quero ser assaltado, mas você fica vibrando no assalto. Quem que você vai atrair? O ladrão. Você fica pensando na doença. Eu não quero ficar doente, eu não quero. Você atraiu a doença. Tua psicosfera fica estressada. O ladrão, da forma que ele entende, ele faz a prece dele também. Ele faz a firmeza dele lá. Às vezes é uma firmeza alcoolizado, às vezes é uma firmeza drogado, às vezes é uma firmeza com substâncias de lascívia, de malícia, de maledicência. Quem que vai atrair ele, se não espíritos terra-terra, recém-desencarnados com suas paixões? Não é? E eles, como sabedores que são atraídos por pensamentos que são verdadeiras latas de lixo, o que acontece? A aderência. Eu só vou enxergar aquilo que eu estou na sintonia. Porque semelhante atrai semelhante. E eu posso falar que arrogante atrai arrogante.
eu posso falar que a miséria atrai miséria. A questão aqui não é quem atrai, quem emite e quem recebe. O que está aqui contando é que os olhares de vocês, os nossos olhares estão para Jesus, está no Evangelho. É isso que vai ser contado. É as ações que praticamos com equilíbrio. E para ter o equilíbrio, temos que ter a constante oração. Orai e vigiai, mas com os olhos abertos. Não é aquela fé cega que tromba, né? Porque Allan Kardec tem todos os evangelhos, eu acho, tem sempre separado num cantinho, que fé inabalável é aquela que encontra a razão face a face, em todos os tempos da humanidade. Veja, são convites que nos são feitos. E aí, fala-se assim, né? Assim devemos empreender os esforços para o desafio de nos conscientizarmos na realidade do objetivo de nossa existência, que é essa consciência mesmo. Porque sem consciência de quem você é, meu amigo, você vem perguntar para mim quem você é, eu não sei. Você tem que saber. Eu não estou com você nas 24 horas do dia para te dizer quem você é. Mas eu sei de uma coisa. O que você faz para o próximo sem nenhum tipo de motivação material, pessoal ou mesmo para encampar notícias e introduzir na vida do outro palavras para dizer, às vezes, que você é melhor que o outro. Que às vezes nós estamos nos trabalhos espirituais, nós estamos distribuindo sopa, nós que eu digo é religioso, todas as religiões. Você está na tua busca de religação com algo superior, mas se você encontra alguém necessitado na rua, poxa, como não tem ninguém da minha igreja vendo, passa ao largo, cara. Foge. Que nem a parábola do bom samaritano. Olha aí que dica para todos nós que nós nos afirmamos como religiosos. Defendemos bandeiras religiosas, católicas, protestantes, filosóficas e por aí vai. Espiritistas, né? E aí vai. Será que vamos ser o publicano que vamos passar ao largo? Ou fariseu? Ou saduceu? Ou vamos ser aquele samaritano, velho de guerra, que preferia fazer um churrasco com cabrito do que doar para um rei pagão? Que preferia fazer um churrasco com cabrito com o pessoal que precisa de comida ali, vai lá, mata o cabrito e sacia aqueles viajores? Ou vamos ser aqueles falsos, que vamos colocar as nossas máscaras, porque nós estamos no meio da sociedade de pessoas espiritistas, estamos lá na nossa igreja, estamos na nossa congregação? Ou você acha que você vai enganar o plano espiritual? Fechou aqui, apagou a casa, você foi pegar teu ônibus, pegou seu carro, você virou bipolar. E vira, hein? Tem gente que vira, hein? Então vamos lá, deixa eu beber um pouco d'água. Estão preparados para a história? Eu procuro não me emocionar, hein? Eu estou tremendo. Vamos ver, vamos lá. Então, esse conto é uma homenagem para Chico Xavier. Eu sempre dedico essa história a ele. Essa daqui tá na manga. E fala o seguinte, tá no Contos e Apólogos, do livro do Irmão X, tá bom? Tá lá. Fala que um viajor saía de uma estrada de Emaús e foi até ao fronte de um vilarejo onde tinha um oásis. Chegando lá, o poço estava sujo, estava com terra que já tinha sido revirado. E ele viu o vilarejo e andou até lá, aquele viajor de cabelo nazareno repartido ao meio, com o rosto úmido e as marcas da poeira da estrada. E adentro daquele local encontra uma porta
com um cheiro maravilhoso, com incensos, com uma limpeza. E aí ele encontra uma mulher. E junto àquela mulher, que era muito bela, ele pede água. E a mulher lhe dá água. Mas fala: estrangeiro, eu sei que tu és um estrangeiro. Adentre-se à minha casa, sente-se aqui na liteira, né? É liteira ou liteira? Liteira, obrigado. Na liteira, irei lhe servir um banho, sinta-se à vontade em minha casa. Aí o forasteiro agradece: sim, obrigado, mas eu vou ficar só com a água. Eu estou encurtando a história é linda, né? Mas eu vou ficar só com a água. Forasteiro, hoje é meu aniversário. Eu sou conhecida pelos meus lábios de veludo. Dizem que os meus beijos são os mais sedosos e viajores passam semanas na jornada para me ter em seus braços. Fique na minha casa de meretriz e eu não lhe cobrarei nada. E o viajor fala: não posso, hoje não posso. Forasteiro, colocarei uma mulher despida para que dance para ti, e outra que lhe dará banhos e incensos, banquetearemos e eu não lhe cobrarei nada. Não posso. Hoje não posso. Mas haverá um dia em que iremos nos encontrar. E o viajor foi embora. E ela saiu blasfemando, desequilibrada, brava. Passaram-se 2 anos. Aquele mesmo viajor estava numa gruta em Cafarnaum, evangelizando alguns viajores que estavam à passagem naquele poço, perto do Vale dos Leprosos. E uma senhora chegou e cochichou no ouvido do mestre: o senhor vai? Sim, eu vou. E terminou a sua exposição, pegou a água e foi até o Vale dos Leprosos. Passou pelo vale, abençoou aqueles que se fizeram merecedores e entrou numa gruta, numa grota. Ali, Senhor, falava aquela senhorinha, que deveria ser uma discípula de Jesus, porque ela trabalhava lá e sabia quem eram aqueles. E Jesus, quando entrou naquela grota, dizem que o cherume era insuportável e se encontrava e tropeçava em cadáveres. Aquilo era uma catacumba, era um local onde tinha o desfecho final daquelas almas. E Jesus teve um encontro do claro e escuro e foi às apalpadelas ao encontro de uma voz rufenha que estava muito ao fundo daquela caverna a chorar. E ele encontrou, foi indo pelo som, tropeçando, e chegou na mulher. E aí a mulher falou: quem és tu? Tu és um louco? O que venhas fazer aqui? Você é um louco. Se veio atrás das minhas carícias, foge, porque eu não tenho mais para lhe dar. E se veio atrás dos meus lábios sedosos do meu corpo, eu não tenho como mais limpá-los. Eu sou pura podridão. Vá, foge enquanto há tempo, para que não se contamine com as minhas doenças. Aí Jesus falou para aquela mulher: não,
eu ouvi o teu chamado. Lembra-te do nosso encontro? Aquela mulher que era puro podridão. Nazareno belo, há quantas e quantas noites orei por ti. O meu encontro com você foi tão intenso que a minha alegria de ser uma meretriz se perdeu e as esperanças que eu vendia não faziam mais conta. E eu perdi a graça de ser uma pervertida. Orei e acendi lamparinas e velas na esperança de poder encontrá-lo de novo. E todo o meu catedral de burras de dinheiro, eu não tive mais alegria de ajuntar e encontrava no próximo a vontade de ajudar. Mas o meu encontro contigo, mestre, foi tão profundo que eu perdi a alegria de manter uma casa de meretriz. Aí Jesus fala para ela: eu venho como bom pastor que busca a ovelha. E nisso Jesus foi colocando ela, que ela foi desfalecendo em choro, e colocava a mão naquela cabeça, e quando tirava o véu que estava, saía os toques dos dedos do mestre e os seus cabelos. Sua testa era puro sangue e pus. E ele pegou ela nos braços e foi levando para a luz. E no encontro daquele choque do calor do deserto com aquela caverna úmida, ela tampou os seus olhos e de vergonha do mestre escondeu seu rosto. E Jesus fala: não, eu venho na busca de uma alma cansada, mas que tem agora a alegria de ser libertada. Não se espantes, eu também te amo. Tirou o véu, ela teve o encontro com a luz, Jesus beijou a sua face e ela desfaleceu nos braços do Mestre. E somos assim. Todos nós buscamos algo de exemplo, algum missionário, alguma história que nos motiva a sermos pessoas equilibradas. E todo o equilíbrio é compensado com o anonimato, todo equilíbrio é compensado com a serenidade, com a busca interior, porque corpo são, mente sã, corpo são. Você é capaz de produzir o próprio remédio para o teu organismo, expelir as mazelas que materializaram através das nossas imperfeições, que são as doenças psicossomáticas. Quer dizer, velhos hábitos que são convidados à mudança, nós não mudamos, ela materializa em nós. E todos nós somos viajores do caminho ao encontro do Mestre Jesus. E todos nós oramos sempre o melhor para nós. Mas quem sabe o que é melhor para nós é sempre o plano espiritual. Porque se não veio ainda os nossos pedidos não se tornaram materializados, é porque nós temos que mudar algumas coisas. Não é verdade? Pensa nisso. Pensa nisso. Nós lemos uma notícia hoje na quarta-feira de um senhor, 43 anos, ele ganhou na loteria londrina, Leonardo. Ele relata numa carta que ele perdeu todos os amigos dele. A vida dele virou um tumulto e agora ele era feliz com 63 mil dólares lá. Na verdade não é dólar, é
libra esterlina, né? É isso. Assim. Mas ele falou assim, de 6 milhões de libras, o cara ter 60 e falar que agora é feliz porque ele perdeu tudo e estava reconstruindo a vida. Então, pensa bem nesse exemplo que nós estamos falando, né? Nós sabemos também de um ganhador da Loto, e ele é da região de Vinhedo e Valinhos. Eu sei dessa história porque eu conheci quando era criancinha. E minha família é lá de Vinhedo, há muitos anos, desde a década de 70. Não é desse boom de valorização, não, mas da década de 70 não era nada lá. Você comprava terreno que nem você comprava em Guaianazes, viu? É que depois teve, né, o capitalismo lá. Ele ganhou na loteria esportiva, que é aquele que acerta lá os 12 pontos, né? Perdão, é que eu não jogo. É o 13. É o 13. Acertou. E ganhou uma bolada boa. E falou que ele separou da esposa, os filhos se revoltaram com ele. Eu sei que eu conheci ele na década de 80. Meu tio gostava de comprar pão na padaria no centro de Vinhedo, né? Tio Plínio Mantovani. Quem é de Vinhedo que acessar vai saber quem é o tio Plínio, lá do condomínio Aquário. E aí o tio sempre apontava para ele, né? Ele não pedia nada para ninguém, mas era um moribundo que vivia debaixo das marquises e dos bancos da praça. E ele é nascido e cresceu lá, né? E ele perdeu tudo que tinha. Eu não vou falar com que ele perdeu, porque pode ser apologia a coisa negativa, né? E o tema é tão bonito, equilíbrio. Vamos buscar esse equilíbrio. Vamos buscar não colocar a felicidade e o equilíbrio em ter coisas. Porque a nossa busca por ter, nos acarreta muitas dívidas, muitas parcelas. E nessas parcelas nós nos perdemos. Porque às vezes firmamos compromissos de 60 meses com o carro, 40 meses para comprar alguma coisa. Poxa vida, aí nesse passa 18, 22 meses você sofre um acidente ou tem uma saúde. Aí você vai pôr a culpa em quem? Em Deus? Né? Então, veja, é capcioso seguir esse raciocínio, mas o convite é franco, é um convite sincero ao equilíbrio. Nós temos tantas histórias, mas não dá tempo para falar, mas podemos consultar no YouTube, né? Siddhartha Gautama, né, que é o Buda, que ele era do principado dos Gautamas, e ele tinha... Nossa, um montante, a família mais rica lá, né, dos sultãos, e ele abandonou toda a riqueza para viver junto aos pobres, para ver a alegria de ajudá-los, né, com equilíbrio. Nós temos o exemplo de Francisco de Assis, do nosso Chico Xavier, né? Chico Xavier, às vezes, ele varava a noite nas psicografias noturnas dos finais de semana, né? E essa casa ia muito lá quando ele era vivo, né? E os velhos que eu digo os frequentadores mais velhos, né? Falavam, os caravaneiros, que não era incomum você acordar na década de 40, 50, com aqueles antigos caravaneiros que dormiam atrás de um posto de gasolina de Uberaba e acampavam e dormiam em colchonetes. E era muito habitual, por sinal, o Chico, com as suas trabalhadoras, as suas abelhinhas incansáveis, acordava aqueles viajores e levavam a esperança com eles, né? Imagina você ser acordado com Chico Xavier, com 3 pãozinhos de queijo fresquinho, um cafezinho com leite, só. Maravilha, né? Então veja, são as atitudes que eu estou pontuando aqui. Eu tenho certeza, se você fizer uma análise de equilíbrio, você vai conseguir manter a mente sã ajudando o próximo. Porque às vezes as nossas próprias mazelas nos flagelam. Mas que Deus te abençoe por você ter elas, porque são os degraus que nós precisamos para transpor as nossas tendências para a luz.
atuando com Jesus na nossa vida presente. Entendeu? Mas vamos lá. Também Martin Luther King, no dia 28/8/63, né, que foi um grande pacifista. E para concluir, nós vamos encerrar o tema com o capítulo 28, e é um poema que eu separei sobre o equilíbrio, que é maravilhoso. E eu convido todos os espiritistas, né, que nós temos um mau hábito de ficar abrindo evangelho. Abre o evangelho, deixa eu ver. Capítulo 17. Abre o evangelho. Seres perfeitos. Abre o evangelho. Veja, sempre está no meio. Você nunca vai para o finalzão lá. Você sempre vai aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí você, vou pensar em Jesus. Aí, abre de novo. Cristo Consolador. Meu, é isso. Se você fizer uma estatística 50 vezes, vai cair no meio. Então, o convite que eu faço aos nossos irmãos: separe com muito equilíbrio um cantinho da sua casa, no Evangelho no Lar, e faça um item, estude um item por dia da coletânea de preces. Você vai perceber a munição que você vai ter com a automotivação. Então, como estou nessa franca campanha do capítulo 28, capítulo 28, coletânea de preces, então eu vou ler com muito carinho para vocês, e aí já encerra a nossa conversa. Capítulo 28, coletânea de preces, preces pessoais, o item é 12. Fala o seguinte: espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-nos nas provas dessa vida. Dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam me induzir ao erro e ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos, e tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia me impedir-me de percebê-los e confessá-los a mim mesmo. Olha que profundo. Vós, sobretudo, nosso anjo guardião, que velais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores desta casa, dos nossos lares, que vos interessareis por mim, fazei com que eu me torne digno de vossas benevolências. Vós conheceis bem as minhas necessidades, que elas sejam saciadas segundo a vontade de Deus. É o que eu deixo para vocês. Deus sabe das nossas mazelas, mas sabe dos nossos esforços pessoais para transpô-las. Se a doença nos visita, é um convite para que, com o nosso testemunho, possamos cativar tantas outras almas. Porque tem muitos leitos no Hospital AC Camargo, na Rua Professor Antônio Prudente, no 4º andar do Hospital das Clínicas, no Encore, enfim, tantos hospitais. Você vai para levar uma palavra amiga e sai de lá consolada, porque a pessoa que está lá está tão inspirada em Deus, em Cristo, que te dá um testemunho que faz você mexer com seus valores. Muita paz a todos. Será que está ligado? Eu nunca sei. Não? Eu não sei se é para cima ou para baixo. Para cima. Então, tudo bem? Chegado o momento de nós fazermos as perguntas, de fazermos uma colocação. Tá com frio, Leonardo? Então é hora da nossa participação. Eu vou perguntar para o Wagner, que ele possa estar respondendo para nós. Nossa, peraí, fila única. Vocês estão com cada um 4, 5 perguntas na cabeça. Nossa, é seminário então. A gente encerra aqui e vai para um seminário. Você?
Oi, gostei muito da palestra. Oh, obrigado. É super agradável, assim, a gente até sente bem, até quando vai embora. Eu não vou mentir para você que realmente tem muita coisa que eu faço assim também. Que você fala, assim e tal. Mas a gente tem sempre, quando a gente ora ou pede alguma coisa, sempre vem aquela vozinha no fundo da cabeça. Olha, você fez coisa errada, hein? Volta lá de novo para conversar. Então, esse tipo de coisa, eu acho que também a gente tem que levar em consideração, né? Eu tenho uma mãe que é católica. E ela acha, como eu frequento aqui, ela não desfaz daqui de jeito, não é isso. Uhum. Mas ela acha que muita coisa não dá certo. Chegando a pergunta para você, tá? Muita coisa não dá certo na minha vida porque eu não sigo a religião dela, que é só lá que eu teria que estar. Que muitas coisas estão tudo errado para mim porque eu não estou lá, mas para ela dá certo. E dá mesmo. Uhum. Muita coisa dá. Então, assim, eu tento explicar para ela que cada um tem a sua missão, eu tenho coisas para aprender e tal. Mas ela acha e afirma isso. Isso me magoou um pouco. Então fica difícil a gente se entender. Como é que eu conseguiria, assim, do jeito que você falou, buscar o equilíbrio e tentar, não convencê-la, mas sei lá. Maravilha. A minha mãe é caçula de 9 irmãos, né? Então a vovó sempre ficou em casa, porque minha mãe foi a caçula, logo a avó quer ficar com a filha mais nova. Então eu tenho uma vivência assim com vós, né? Elas são de uma geração onde o testemunho delas foi com muito mais afinco. Elas não detêm as informações que nós detemos. É simples. Então a mente dela não está tão ocupada neuronalmente falando de situações que nós sabemos que é perigoso, que nós sabemos que tem que... Veja, a questão tributária, a questão de impostos, nossa postura como pessoa, nossos valores, nossos interesses. Não é verdade? Então, nosso nível de preocupação e de carga emocional, que é o que você está falando, a busca do equilíbrio para com as situações, tem que vir de nós. Já a nossa vovó, a nossa mamãe, as pessoas mais antigas, elas têm um hábito já arregado de anos e anos e anos da mesma situação. Para elas dá certo mesmo. Por quê? Porque dá certo. Ela tem menos opções e cada ano que passa... ela tem uma esperança de algo, mas não tem aquela pretensão como nós temos. Nós buscamos algo, mas é para já. E nós temos que usar da inteligência, dos valores, dos conhecimentos que nós temos para transformar, através do nosso network, que é o dia a dia, nossa conta chega para pagar, não é isso? Não é verdade? Todo mundo tem aluguel, conta para pagar, essas coisas. Então, para eles e para nós, a velocidade dos nossos compromissos com as velocidades do compromisso de uma pessoa de mais idade, a velocidade é incompatível. É a mesma coisa, computador, toda hora muda, não é? Cada 2, 3 anos você está mudado, você não é mais aquela pessoa do primeiro semestre, do ano passado, você não é mais a mesma pessoa. E nós sabemos, qual é o seu nome? Caterine. Quanto mais informação você adentrar na doutrina, mais conhecimento e mais embasamento você vai ter. E o plano espiritual antecipa situações para que você viva com intensidade e testemunho para esses espíritos que você reencarnou até a sua casa. Eu vou falar de mim. Eu também busco os testemunhos da minha casa com meu pai, que é super ultra católico. Minha vovó, que é benzedeira, ela recebe lá o pretinho velho, ela vê o preto velho dela, mas ela é católica. Ela pega o terço, faz o terço, o rosário de Nossa Senhora das Dores, entendeu? Então veja, cada um tem o seu timbre de mediunidade, você tem a sua característica. E veja, a mamãe conhece a gente do avesso. E são anos dando assessoria familiar. Você acha que ela não gosta de ficar dando pitaco na vida na nossa vida? A minha mãe não gosta que eu visto algumas calças. Poxa, então vamos o convite que eu faço. Evangelho no lar. Faça uma autoanálise. Busque o equilíbrio. Estude a coletânea de preces. Né? Eu gosto de falar, não leia para você, leia num tom de voz que você ouça o que você está ouvindo.
Porque às vezes o que está conosco precisa muito mais ouvir daquilo do que nós mesmos. E os nossos testemunhos de humildade podem vencer uma multidão de pecados. O Dalmo, boa tarde, Dalmo, ele diz: Wagner, como adquirir o equilíbrio quando passamos por uma fase de depressão? Perfeito. Como podemos vencer? Olha, eu vou tentar não me emocionar, tá? Quando eu estudei sobre depressão, eu estudei exatamente 6 anos sobre isso, porque eu sou enfermeiro formado, Dalmo, e eu trabalhava na área de isolamento do Hospital das Clínicas, 4º andar, só que eu trabalhava de voluntário lá, e trabalhava no INCOR, 4º e 5º andar com o Fábio Jatene. Então vamos lá. Dalmo, o que eu percebia, que os nossos irmãos que estagiam nessas necessidades, né, não vou usar a palavra enfermidade, mas que está estagiando, está nesta fase, né, depressiva, ela precisa de boas leituras, se aproximar de pessoas mais felizes, ter momentos felizes de caridade, mas não é caridade, veja, é o laboroterapia. Não importa a religião, Dalmo, se encaixe num trabalho de sopa fraterna, se encaixe num trabalho de visitação fraterna, faça algo que biologicamente você tenha que se movimentar, sair do local que você está, sair da sua casa, faça uma caminhada. Eu conheço 3 senhoras que andam na Avenida Inajar de Souza, lá na Vila Nova Cachoeirinha. E eu observei que elas conseguem andar com 3 quilos de ração. E elas andam com vasilhinhas. E como tem muito cachorro lá na Brasilândia, né? Cachorro, gato, passarinho, tem. Elas saem e deixam nos cantinhos certinhos a ração da comida e a água. Veja, eu não estou... Cara, o que é você lá comprar? Eu não sei quanto que é, mas deve ser uns 5 reais, 4 reais uma raçãozinha lá. Não, na Brasilândia é barato o negócio lá, não é caro. Não é? Mas o que eu quero dizer, tenha uma atitude para com o próximo. Porque com a Cora Novelino, em Sacramento, eu aprendi o que é um trabalho de desobsessão. Ela pegava aquelas almas mais enfermiças, sabe-se lá a encarnação que tiveram aquelas almas, pegavam elas pelo braço, ela fazia a visitação fraterna em 16 casas, e pegava de 5 trabalhadores, cada um pegava 3 irmãos depressivos, pegava pelo braço, levava pelo braço. Tinha uns que até babava, de tão intenso que estava o negócio, quase que subjugação. Cora pegava no braço, levavam essas almas para um trabalho voluntário, e junto delas ia descascando batatas. Os voluntários felizes descascavam 8, 12 quilos. Ela ficava horas com 6 batatas descascando. Mas eram 6 batatas cantando em louvor do Senhor Jesus. Eram 6 batatas que descascando, né, que aquela, para demorar 3 horas descascando 6 batatas, você pensa a situação do irmão. Dalmo, eu desejo do fundo do coração que o plano espiritual coloque para ti, irmão, pessoas assim que te motivem a ser melhor. A ser melhor. Ser igual ao outro é uma pretensão muito mesquinha. Eu acho que cada um tem sua qualidade. Se você colocar as pessoas na cozinha, e a mesma cozinha, temperos e a comida, o sabor está diferente. Eu acho que cada um tem o seu sabor. Eu espero, do fundo do coração, que não só você, mas outras pessoas que estão nos assistindo, tenham esse insight de promoverem a autocura, dando esta oportunidade de ouvir, às vezes, né, ajudar o próximo. Tem o senhor Adir também. O senhor Adir é uma maravilha. Ele quer saber todos os amigos dele que tem derrame, cansaço. Mas, senhor Adir, o que é? O senhor quer? Está procurando doente? Ele falou, não, é que às vezes ele precisa acordar cedo para ir para o hospital, eu vou com ele. A gente leva uma marmitinha, faz um lanchinho. Olha a intenção do irmão.
Ele leva a comidinha, leva o cara, faz o exame e volta. E só falando de Deus, porque ele não vai deixar, né? Vós sois o sal da terra. Não é? O sal, você vai fracionando ele em moléculas do DNA, é salina. Sal, sempre sal. Você quebra o sal no meio, é sal. Quebrou no meio, de novo, é sal. Quer dizer, nunca muda. O que eu quero dizer com isso, seja o sal da terra que dá esse tempero especial na vida de alguém. Às vezes o que falta para nós é ocupação boa, né? Porque se você deixar a tua mente cerceada na televisão, colega, você vai ficar frustrado, porque a pessoa mais bonita do mundo está fazendo aquela propaganda. Os carros, as belezas, enfim. Você quer ficar depressivo? Compra caras. Você vai lá comprar cara, você vai ver a prótese nova dos artistas, o nariz novo, o cabelo, as unhas. Aí você vai falar assim, pô, sou uma merda. Não é? Eu não sou nada. Não sou nada, por quê? Entendeu, irmã? A sacada? Você vai ficar depressiva. Falou, pô, tô gorda, não fiz a barba, preciso cortar o cabelo. Veja, cada um segundo as suas obras. Eu não estou criticando quem faz. Eu estou falando da situação individual, que é o tema. E lembrando que o tema é equilíbrio. E o equilíbrio também tem os seus excessos. Os desequilíbrios têm os excessos, né? As compulsões. É que eu não quis entrar no negativo da coisa. E não interessa. O que interessa é sairmos daqui motivados, cativados e envolvidos com Jesus. Com o Evangelho, não é com Wagner. É com o Evangelho. Dalmo, muita paz, que Deus te abençoe. Espero ter ido ao encontro dos seus anseios. Né? Então tá. Então nós vamos agradecendo. Se tiver mais perguntas, né? O Wagner vai estar aqui para estar conversando com todos. Oi. Tem mais uma? Então vai. Tem mais uma, a gente fica, né? Volta de novo. Ele fala? Qual é a pergunta? Fala que eu ouço, irmão. Não precisa imprimir. Bom, não era bem uma pergunta, né? É uma colocação. Maria Leia? Maria Leia, anote aí, irmã. O Livro das Virtudes de William Bennett, O Compasso Moral. É um livro que tem 583 páginas e tem 118 histórias de cunho moral. William Bennett, o vovô Bennett, era procônsul da rainha mãe e ele visitava as colônias inglesas e captava histórias. E de tantas histórias captadas, o netinho Bennett, né, William Bennett, que ele é vivo, ele pegou essa história, essa tradição de família da vida dele, da família dele, e compilou. Ele foi secretário da Cultura do governo Reagan e ministro da Cultura dos Estados Unidos com Bill Clinton. Então eu acho que ele é uma pessoa culta e merecedora de ter um livro aí tão vendido, tão bem vendido aí. E eu gosto de falar dele, porque tem uma história maravilhosa lá, que são muitas as histórias, né? Mas é o convite que eu faço, que é o equilíbrio. Dá até para encerrar com isso. É bem curtinha. Tinha o irmão mais velho tinha 63 anos. O irmão caçula era recém-casado. Então, a mãe foi viúva e casou 2 vezes. Então a mãe morreu. E os dois irmãos, no leito da morte da mãe, a mãe fala assim: filho, cuida do seu irmão pequenininho, que ele é pequenininho. Mentira, ele era adulto. Que pra mãe sempre filho é pequeno. Aí falava pro filho pequeno: olha, cuida do seu irmão mais velho, porque ele já tá velhinho, tá, né? Cuida dele. Aí ficava nisso, né? A síntese é essa. Aí todas as noites eles trabalhavam no campo.
é muito bonita essa história, porque eles colhiam feno para os animaizinhos, eles colhiam, esqueci o nome, que planta no deserto, que dá uma... ai, gente, Não, é que sai os grãos. Trigo, quem falou trigo? Os trigos. Aí o que acontecia? O irmão mais novo orava para o irmão mais velho e trabalhava. Ele trabalhava e falava, hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais e vou deixar escondido na madrugada um pouco mais de feno para os cavalos do meu irmão mais velho. O irmão mais velho pensava assim, puxa, vou trabalhar mais um pouquinho para ajudar meu irmão mais novo. Então vou pegar mais água e vou lavar os coxos dele. E ficavam nisso. E toda noite eles deixavam de fazer uma coisa deles para fazer uma coisa escondida do irmão. E diz o rei Salomão, que o rei Salomão que sabia dessa história, diz o rei Salomão que quando soube dessa história, quis construir o seu castelo e deu o nome do Vale da Felicidade. Porque uma bela noite, um encontrou o cavalinho dele carregando o feno do outro lado da fazenda do irmão, e o outro irmão encontrou o outro ajudando o outro. Porque toda manhã, toda noite, eles falam, mas puxa vida, esse coxo estava tão imundo, tão sujo, e apareceu limpo, será que os bichinhos estão limpos? E um não sacava que o outro ajudava o outro. E dizem que aquilo era uma bênção, que o testemunho daqueles dois irmãos e o amor que ele tinha para com os vizinhos e os bichinhos era tão grande que cativou todo aquele vilarejo. E todo aquele vilarejo, através do testemunho deles, do equilíbrio deles, da moral deles, foi contagiada pelo amor e pela fraternidade. E quando o rei Salomão soube disso, quis construir o seu castelo, a sua moradia, no Vale da Fraternidade. É isso. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Então vamos aproveitar esses momentos que nos são oferecidos, essa permissão que Deus nos dá, no sentido de nos encontrarmos, de refletirmos, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós escutamos. Então nós vamos, neste momento, exercitar o amor que nós já trazemos dentro de nós. Então é o momento de nós envolvermos todos os nossos amigos do planeta. Vibremos por todas as criaturas. Vibremos para que os ensinamentos de Jesus possam penetrar os seus corações. Independente do credo, independente da crença. Porque para o amor não existem obstáculos. Vibremos, Senhor, por aqueles que dirigem a terra. Sejam os presidentes, os ministros. Vibremos, Senhor, para que eles possam ter como objetivo maior o bem-estar da coletividade. Vibremos por todos os lares da terra. Vibremos, Senhor, pelos nossos lares. Muita luz, harmonia, paz e alegria. Que possamos nós, todos, conhecedores, sabedores, buscar o equilíbrio nas nossas atitudes, uns com os outros, para que possamos fazer o reino de Deus aqui, entre nós. Vibremos neste momento por alguém, por um conhecido, um amigo, um irmão,
que esteja passando por uma necessidade, que esteja num hospital, que ele possa receber também essas energias positivas, esse amor, e que possa ficar bem. Vibremos por nós mesmos. E que assim seja. Graças a Deus. E assim, então, em nome de Jesus, dos amigos queridos da espiritualidade maior, de Deus nosso Pai, nós pedimos licença para darmos por encerrada a reunião da tarde.